Paz e bem, caros telespectadores, ouvintes aí do meu canal José Luiz Nascimento. Espero estar aí interagindo com vocês a leitura dessas grandes obras. O intuito deste canal é tentar ler alguns livros aí. Não prometo por dias nem por ano, mas aquela leitura compassada, uma leitura de reflexiva também, entender os nossos autores, né? E no caso, estamos lendo, vamos dar continuidade a este livro, tá? O vídeo anterior falava sobre a liberdade, a questão da liberdade, que ele trata de um assunto, as três formas de liberdade, né? Aí eu citei também alguns filósofos que falam desta liberdade, tá? Por exemplo, Jean Paul Sartre, citei bastante da liberdade sobre estamos condenados, mas tem outros filósofos aí que eu não me lembro agora na memória, né? Porque eu tenho que voltar ao estudo da filosofia a fundo. Então esse aqui é um dos pontos, né, positivos que eu leio, aprendo, e vocês também, né, vão aprendendo das leituras, né, se você gostar de ler também e acompanhar comigo, é claro, tá? E aqui esse livro vai falar sobre a questão do liberalismo, né? É uma crítica, né, racional em cima dessa ideia que alguns defendem, né? Assim como toda ideologia tem seus defensores, né? Socialismo, comunismo, liberalismo, capitalismo, tem sua forma de pensar, tem sua forma de razão. E ele põe aqui no ponto de vista, né, da igreja. Eu digo não como é falar pela igreja, mas do ponto de vista do cardeal, tá? Né? Sobre essa questão do liberalismo. Tá? Primeiro que ele começa a tratar, né, a questão da liberdade, né, sobre essa liberdade de coerção, liberdade interna que nós temos e ligado ao condicional, e também de uma vontade, né, fora da nossa vontade, né, que ele vai dividir, né, esses dois usos superiores, os superiores não, que eu poderia dizer, esses dois seres que movem o ser humano, né, ligado, que está ligado dois tipos de autoridade, a divina e a humana, tá? A divina, podemos pensar que dada por Deus, vamos pensar que na nossa região do Brasil, que a maioria são cristãos e outros não, poucos, né, se utilizam, né, de outras religiosidades, mas a maioria é cristã. Aqui no Brasil poderíamos dizer que essa autoridade está ligada ao decálogo, né? Os 10 mandamentos. Tá? E a humana está ligada também ao judiciário. Tá? Portanto, uma vez que a lei é a expressão externa da autoridade, existem dois tipos de leis. A saber, as leis divinas e as leis humanas. Sempre vai estar ligado a essas duas autoridades, que ele vai citar aqui. A exceção de toda dependência da autoridade é chamada liberdade moral ou liberdade de dependência. Exceção é o quê? Embora sabendo que há uma lei inscrita, né, por ser humano, numa lei divina, há uma regra a seguir, eu me isento desta lei, né, para fazer ou não. É aquilo que Santo Agostinho, na sua obra As Confissões, e também algumas de Trinitate, que escreve, a outra obra que fala muito bem sobre a questão da liberdade, que tem uma obra só sobre isso, né, que eu não me lembro agora o título, que é o livre-arbítrio, né? É falar sobre o livre-arbítrio. Que ele fala que todo homem tem uma liberdade de escolha, tá? E a outra lei humana. A gente poderia talvez pensar aí essa lei humana
né, que rege a nossa humanidade são as leis de trânsito, por exemplo. Immanuel Kant fala muito, né, que o ser humano só se utiliza toda a sua potência de vontade de ser porque tem leis que regem e freia a sua vontade, né, que de um certo ponto, se tu for analisar racionalmente ou até a lógica, né, são necessárias. Porque muitas das vezes, se a gente for movido pela nossos sentimentos, impulsos, né, dá muito BO. Tá? Logo avisando, dá muito BO. Para não dizer cagada, porque o ser humano, vou te contar. Aí, como cristão que eu sou, eu digo só Jesus para amar o ser humano. A exceção de toda dependência da autoridade é chamada de liberdade, moral ou liberdade de dependência. Este atributo pertence a Deus somente uma vez que ele, sendo superior e sendo supremo, ser e fonte de toda autoridade humana, não tem qualquer tipo de superior acima de si, nem mesmo a autoridade humana é moralmente livre. Uma vez que mesmo a vontade corporativa da sociedade está sujeita à vontade de Deus, isto é chamado mais verdadeiro quando se trata do homem individual, que está sujeito a ambos os tipos de autoridade, a humana, assim como a divina. Aqui ele vai começar a fazer o quê? Que é a praxe do liberalismo, né? Que ele vai citar aqui no livro, lembrando bem, né? Que praxe é essa? A gente vive em uma sociedade coletivista, né? O homem não, o próprio Platão já falou, o homem é o Aristóteles, animal político Aristóteles, o homem é aquele que vive em sociedade. O cara vai estudar antropologia, ele vai falar muito desse tipo de questão, que é o homem a respeito disso. Aí o liberalismo vai dizer o quê? O homem tem que defender as suas vontades também individuais, tá? As suas individuais. É um ponto que eu digo que ele perde um pouquinho da sua mágica, porque o ser humano ele não vive só. Mas pela ideia dele, a ideia é emancipar o homem, isentar o homem de tudo que faz o prender, seja lá humanas ou divinas, né? Portanto, apenas, por assim dizer, nos intrínsecos existentes entre as leis divinas e naqueles existentes entre as várias leis humanas, que o homem pode ser considerado moralmente livre e independente, assistindo com respeito às ações que não são nem proibidas nem ordenadas pela lei divina humana, pode dizer que o homem possui liberdade moral, ainda que em sentido absoluto tal independência seja uma prerrogativa de Deus somente. O que ele está querendo dizer? O cara, às vezes, o homem tem a ideia de, não, eu sou independente, faço aquilo que quer. Nessa parte ele está dizendo é porque Deus permite. Se Deus não permitir, aí eu vou pensar outro filósofo, eu não lembro o nome, se não me engano, Feuerbach, que diz assim: se Deus não existe, tudo me é permitido. Tá ligado também nesse sentido. Aí aqui o cardeal Luiz, ele fala do sentido de que o ser humano só é livre na sua inteireza pela permissão de Deus. Quando ele diz aqui, ó, ainda que em um sentido absoluto tal independência seja uma prerrogativa de Deus somente. Desde o tempo de Rousseau até em diante, os filósofos do liberalismo têm admirado e invejado a liberdade do mundo selvagem e da floresta. Tá?
aqui o prólogo afirma porque qual é o perigo, né, do cara pensar da liberdade individual. Pode cair naquele perigo de viver somente o instinto pelo instinto, né, fazer o que eu quero, o que dá na telha, tá? Não que seja proibido, tá? Cada um faz aquilo que sente vontade, se sente bem. Mas será mesmo que neste pensamento que ele vai dizer, o ser humano se torna livre na sua plenitude? E tampouco cessaram de afirmar a absoluta independência do homem no sentido moral da palavra, emancipar o ser humano individual não somente da coação externa, mas também de todas as formas de persuasão moral. Tem sido a constante preocupação deles. Ou seja, o ser humano tem que estar livre de qualquer tipo, igual. Aí eu vou abrir um parênteses aqui, aquilo que está acontecendo hoje, né? Essas inversões de valores é fruto desse liberalismo, desse pensamento liberal, né? O homem não pode, segundo aqui o liberalismo, na visão do cardeal, o homem tem que estar livre de qualquer tipo de punição, de qualquer tipo de interferência. Ele tem que fazer o que ele quiser. Ou seja, né, o que eu poderia dizer, se pensar assim, né, de uma forma, o homem é livre, né, para usufruir dos seus desejos. Mas a pergunta que eu faço, nem tudo que eu desejo é bom, né, me deixa em paz, me deixa tranquilo. É isso que o livro depois vai tratar. Olha, qual o perigo, né, por exemplo, né, vamos pensar numa casa, né, uma família que tem filhos e o filho é adolescente. O adolescente quer fazer umas coisas que às vezes o pai e a mãe vão dizer, olha, meu filho, não é por aí, ou o que se deve fazer, não é por este caminho. Ele vai dizer, não, pai, eu me deixa em paz, eu não quero ninguém. O liberalismo é o adolescente revoltado da vida, não quer interferência de ninguém, tá? Ele quer fazer as coisas pela vontade dele, do jeito que ele quiser. Então é dessa liberdade. E é uma liberdade que começa, né, uma história chamada na Revolução Francesa, né, ali com todo mundo já conhece, né, Bonaparte, tudinho, faz aquela revolução, dando aqueles gritos de liberdade, igualdade e fraternidade. Excluindo aqui também, o liberalismo acaba por excluir a diversidade. Porque para me ser livre na minha individualidade, todos devem pensar da mesma forma que eu penso. Aí ele vai dizer, não, que é o perigo. Porque ao chegar a um pensamento unificado, não é um pensamento unificado. Dependendo de que pensamentos sejam essa unificação. De qual sistema é esse assim, que estão implementando aos poucos, né, o mundo vira uma barbárie. Exemplo agora que a gente pode até falar é a guerra no Oriente Médio do Jamás e o judaísmo. Tá? Então, tem diversos pensamentos. Então é bastante interessante. Mas essa é a minha interpretação que eu dei do livro. Mas a gente vai continuar no próximo, já partindo já do primeiro capítulo, saindo da parte de introdução e do prólogo. Porque aqui no restante do livro eu ia falar mais especificamente, né, esse liberalismo. É por isso que o título, o subtítulo é Um Solvente Social Satânico. Um solvente por quê? Se você quer um solvente, é um sal da casca, ele vai solvendo tudo, ele vai tirando tudo. Tá? Então, ele vai dizer que é muito perigoso. Não só o liberalismo, quanto também
todo tipo de ideologia que te leva ao extremo. Paz e bem a todos, muito obrigado. Se gostou da leitura, curta e compartilha. Se não gostou também não faça nada. Se quiser comentar, comente. Se não quiser, não comente. Fica a seu critério, tá? Paz e bem a todos. Até a próxima.